Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilian Farias. Estamos estreando aqui nosso primeiro vídeo no canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu gostaria e que eu vou falar, pretendo falar a partir de agora aqui, tá? São assuntos que eu amo estudar, reflexões minhas, às vezes algum insight que eu tiver para passar para vocês, tá? Quais são os temas que eu estudo e que eu trabalho com isso? São estratégias de crescimento pessoal e profissional, baseados em autoconhecimento, baseados em vários estudos da psicologia positiva. Também agrego um pouquinho de espiritualidade, sempre falo muito de intuição, de poder da mente, coisas desse tipo, tá? Física quântica em geral, né? Que entra aí. Mas tudo com o intuito de quê? De fazer vocês entenderem e agregarem para a vida de vocês o que eu consegui agregar para a minha vida, que é ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Não viver só para o trabalho. Então, esse foi o meu maior objetivo realizado depois de um período muito longo de muito trabalho que eu realizei nessa vida aí corporativa que eu trabalhava. Tá legal? Então é isso. Eu aguardo vocês aqui, se inscrevam, tá? E a gente vai começar a falar do nosso primeiro tema aqui. Hoje a nossa aula vai ser sobre processo de tomada de decisões. São aqueles momentos que a gente sente que a gente precisa mudar o rumo, né, de alguma situação na nossa vida. A gente precisa pegar as rédeas e tomar alguma decisão eficaz e efetiva. Claro que eu não estou falando daquelas decisões simples do dia a dia, como que roupa vou vestir hoje, que comida vou comer, que caminho vou usar para ir para o meu trabalho. Não é disso que eu estou falando. São de decisões mais complexas, obviamente, né? Então eu te pergunto, você acha fácil tomar decisões? Como é seu processo? Reflete aí e pense se você gostaria de mudar ou melhorar alguma coisa nesse processo seu. Reflete e a gente vai falar um pouquinho aqui agora, tá? Sobre esse tema. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês sabiam que uma das competências mais apreciadas pelas empresas hoje é a habilidade de tomar decisões? Vocês sabiam disso? Um colaborador é muito bem avaliado se as pessoas percebem que ele sabe tomar decisões com facilidade, com sensatez, né? Aquela pessoa que consegue olhar o problema de fora e entender o que tem de pró e contra e daí tomar a melhor decisão. Você sabia que isso é muito apreciado? Hoje, isso é uma avaliação concreta que as empresas vêm fazendo das pessoas. Óbvio que eu não estou falando só de empresas. Esse processo de tomada de decisões é importante para todo mundo, na vida, no dia a dia, para uma dona de casa, para uma pessoa que não trabalha, para uma pessoa que trabalha. Isso envolve família, envolve qualquer tipo de decisão que a gente tenha que tomar na nossa vida. Vou continuar nesse trabalho ou vou alterar, mudar minha carreira? O que eu vou fazer? Então, tudo isso envolve algumas técnicas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, ou mais rápida, sem tanta influência ou necessidade de opinião de terceiros. Às vezes esses terceiros são necessários, porque são pessoas especialistas nos assuntos que a gente precisa lidar, mas às vezes não. Ou então, mesmo que sejam necessárias essas pessoas, até que ponto eu devo aguardar aquele especialista para tomar a minha própria decisão, né? Você já parou para refletir nessas coisas? Nesses pontos, nesses fatores que influenciam as nossas decisões complexas, né? Quais que são esses tipos de decisões complexas? Vamos só falar rapidinho aqui. A gente pode ter problemas no trabalho, problemas em relacionamentos, né? A gente pode ter decisões que a gente tem mais clareza, outras menos clareza. A gente tem que realmente distinguir o que importa e o que não importa, não é isso? A gente precisa pedir ajuda para quem a gente acha que precisa, mas também tentar ser um pouco independente nisso tudo. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema de tomada de decisão. Gostaria de falar para vocês por que eu gosto desse tema, por que eu quero começar aqui o nosso canal do YouTube falando sobre esse tema, tomada de decisões. A vida da gente é levada por diversos momentos decisivos, na verdade, dependendo do que a gente toma uma decisão ou outra, a nossa vida vai para um rumo ou vai para outro, né? Assim, então, esse momento de decisão
e você estar aqui assistindo foi uma pequena decisão que você tomou, eu quero continuar assistindo esse vídeo, faz toda a diferença na sua vida. Então faz a diferença para o bem, quando a gente toma boas decisões, ou às vezes para um aprendizado, né? Se a gente toma uma decisão que lá na frente a gente descobre que não foi a melhor decisão que a gente deveria ter tomado. Então a minha vida, como a de vocês, com certeza teve diversos processos de decisões importantíssimos. E em alguns momentos eu tomei a liberdade de tomar a minha decisão sozinha, sem ouvir a opinião das pessoas. Em alguns outros momentos, eu deixei de ouvir minha intuição na hora de tomar essa decisão. E isso me custou muito lá na frente. Então, assim, algumas coisas a gente tem que levar em consideração sempre num processo de decisão complexo, tá? E cada um de nós tem os fatores mais relevantes. Então, assim, se você é uma pessoa que você fala, eu não tenho intuição e tal, ok, não tem problema nenhum. Mas alguma coisa lá no fundo te diz qual é o melhor caminho a ser tomado, não é verdade? Você nunca vai fazer uma decisão que você não acha que seja a melhor. Como é que é a linha do tempo desse processo de tomada de decisão? Você pode sentir a necessidade de tomar uma decisão de duas formas. Uma forma é aquela situação que perdura por muito tempo, né? E você sente que você precisa fazer alguma mudança, né? Ou mudança de local, ou de pessoas que estão ao seu lado, ou de trabalho. Então, várias dessas coisas são situações que vão te incomodando, vão te angustiando ao longo do tempo e chega um momento, por alguma razão, que às vezes é algum fato específico e às vezes é um excesso de reflexão sua mesmo, você começa a perceber que você precisa tomar uma decisão. Dali não pode mais passar. E aí, esse é o momento que você tem que tomar uma decisão. E aí você parte para analisar o que você tiver que analisar e criar a coragem de falar, agora eu vou tomar essa decisão difícil, não é? Então, a primeira situação são essas situações que perduram ao longo do tempo, que vão nos angustiando, nos sufocando, né? Por um outro lado, existe uma necessidade de tomada de decisão por algo que aconteça de repente. Algo aconteceu e eu preciso tomar uma decisão agora, eu preciso agir agora, ou eu preciso agir daqui uma semana, não posso ter um processo de decisão tão longo, entende? Então, esse outro tipo, aquela gota d'água, sabe? Aquele fator determinante, aconteceu aquilo, aquela cena, aquele fato, aquela situação, dali não pode mais passar. Então, esse é um outro tipo de decisão complexa que você deve tomar. Às vezes você precisa tomar uma decisão com muita rapidez, ou às vezes o assunto é muito complexo e você se sente um pouco ameaçado pessoalmente, porque você começa a entender que você precisa tomar uma decisão rápida, muitas vezes, e com poucos argumentos, né, positivos e negativos. Então, esses são os dois tipos de situações que podem ocorrer na sua vida que te obriguem a tomar uma decisão. Qual é o tipo de decisão que você se sai melhor? Você entende que você consegue decidir melhor se for algo que você já vem pensando, ou você é rápido na decisão e eficaz na análise das alternativas quando você tem pouco tempo? O que você costuma fazer para tomar uma decisão? Você simplesmente faz uma análise rápida sobre o que deve e o que não deve? Você não faz essa análise, simplesmente faz o que seu coração te manda? Você simplesmente ouve o que uma outra pessoa faz? Qual é a sua estratégia para tomar uma decisão complexa? Você tem facilidade ou você precisa de terceiros? Isso eu já perguntei aqui, né? Então eu gostaria de saber se você tem alguma estratégia. Eu vou falar aqui para vocês algo muito simples, aparentemente, mas que as pessoas não fazem, muito raramente fazem. Fazem geralmente isso quando a decisão se trata de investimentos, de dinheiro, de financeiro. Aí fazem, pega um papel e uma caneta e anota tudo.
Mas eu quero que você pegue a caneta e o papel também para anotar outras coisas, outros fatores sobre decisões não necessariamente financeiras na sua vida. Quero que você pegue um papel e anote absolutamente tudo o que você vê de pontos positivos e negativos na tomada da decisão. Então, são duas linhas de raciocínio aí. Você divide o seu papel da maneira que você quiser, mas eu te sugiro que você faça um quadrante, né? Um quadrado. Aqui, de um lado, eu vou colocar pontos positivos e negativos se eu tomar essa decisão. E do outro lado, pontos positivos e negativos se eu não tomar essa decisão. Mas pense em tudo. Não é uma coisa positiva e uma negativa se você tomar uma decisão, né? Vamos falar de um exemplo bem fácil de ser entendido, que é: eu quero emagrecer. Eu gostaria de ser uma pessoa mais fitness, que eu fique mais ativa, que faça mais exercício, comer mais saudável. Eu quero isso. Você acha que se a pessoa não tomar a decisão de emagrecer e continuar obesa ou menos saudável do que deveria, você acha que essa pessoa ganha alguma coisa? Eu tenho certeza que você vai falar: não ganha nada. E eu vou te falar, ela ganha sim, se ela não decidir fazer essa mudança. Se ela decidir continuar na vida dela como ela tá hoje, ela ganha o prazer de comer o que ela quiser na hora que ela quiser. Ela continua ganhando isso. Esse é o prazer dela. Esse é o prazer. E deve ter muitas outras coisas. É um exemplo bem fácil de ser entendido, bem bobo até, assim, simples, na verdade. Mas eu quero que você entenda que qualquer decisão tem um lado positivo e negativo. Na tomada de decisão e na não tomada de decisão. Se eu me mantenho parado no status que eu estou, sabendo que, sentindo aquele sufocamento, sentindo aquela necessidade de em algum momento mudar, isso com certeza tem um lado positivo, um lado negativo. E se ela não tomar decisão? Os lados negativos são fáceis, né? Então, óbvio, vai continuar sem saúde, vai se sentir cansada ao subir uma escada, várias coisas desse tipo, né? A princípio, você só olha o lado negativo de continuar naquela situação, mas veja que eu apontei um lado positivo aí que você não tinha pensado. A pessoa continua tendo o prazer de comer o que quiser, a hora que quiser, sem peso na consciência. Por quê? Porque ela decidiu que ela quer ficar daquela maneira, né? Ela decidiu que aquele corpo é o corpo que ela quer ter e aquela saúde é a saúde que ela quer ter. E por outro lado, e se essa pessoa toma a decisão? Os lados negativos. Claro, ela vai ter que se controlar, vai ter que fazer exercício que não está acostumada. Então, no primeiro momento, fazer exercício físico vai ser um lado negativo, a pessoa não vai querer, ela não vai gostar. Muita gente gosta de fazer exercício físico, eu mesma gosto, né? Eu até me sinto um pouco mal quando eu fico muito tempo sem fazer exercício físico, alguns dias até. Então, não sou a pessoa mais fitness do mundo, mas eu gosto sim de fazer exercício, eu me sinto bem. E, obviamente, o lado positivo é se ela ganhar saúde e tudo. Então, vocês viram que eu apontei aqui os dois lados da moeda? Então, de um lado do papel, você escreve tudo que você pode ganhar e perder. Então, geralmente, o que você ganha, se você continuar como você está hoje, é estar na sua zona de conforto, entende? Então, assim, eu estou na minha zona de conforto comendo o que eu quiser na hora que eu quiser, concorda? Então, assim, eu tô dando um exemplo de muitas coisas que podem aparecer aqui. Se você matutar, parar e pensar inclusive em consequências que possam ter para as outras pessoas que possam ser influenciadas pela sua decisão, tá bom? Então, assim, tenta pensar em tudo, em tempo, se você ganha tempo ou perde tempo, se você vai ter que realocar sua agenda para ter determinada atividade para ganhar para cumprir aquela decisão que você tomou, tá bom? Então, assim, para você se prepara para quando você tomar a decisão, você já saber mais ou menos o que você tem que fazer. Na hora do vamos ver, sempre tem alguma coisa diferente, né? Mas não tem problema. O planejamento serve para isso. A gente planeja para a gente estar mais ou menos preparado e na hora da ação a gente vai entendendo o que estava certo e o que precisa ser mudado no planejamento, não é isso? Então tá, aí você listou todas as competências positivas e negativas. Anota isso, hein, gente, porque essa estratégia é muito eficaz.
E de novo, as pessoas anotam quando a gente fala de dinheiro. A gente não tá falando só de dinheiro aqui, tá? Dei um exemplo de emagrecimento e pode ser qualquer outra coisa. Quero mudar de emprego. Mudar de emprego, obviamente, vai entrar aqui um salário que eu tenho hoje versus um salário que eu teria ou que eu não teria se eu simplesmente sair do meu emprego. Então, tudo isso influencia, né? A convivência com pessoas, distância para ir para o trabalho, se eu vou ficar mais tempo ou menos tempo com a minha família, tudo isso influencia, tá bom? Nesse processo de decisão, tudo deve influenciar. Se você não anota, eu vou dizer o que acontece. Se você não anota, na hora que sua mente passar por aquele ponto negativo, você passa batido nele. Sabe por quê? Porque se você está tendendo a tomar uma decisão, sua mente não quer que você pense no lado negativo. Ela só quer que você pense no lado positivo. E o contrário é verdadeiro. Né? Ela não quer que você tome uma decisão, ela fica só dando os motivos para você não tomar a sua decisão. Se você depender da sua mente, se você depender de tudo que passa pela sua mente, se você deve ou não fazer algo, você provavelmente vai agir com a emoção somente, tá? Então, não tô dizendo que não é pra agir com a emoção, mas tem que ter um pouquinho de razão, um pouquinho de emoção, não é? Às vezes a gente precisa se sacrificar para ter alguma coisa melhor na vida. E para isso a gente precisa tomar uma boa decisão, correto? Então, pega o seu papel, anota positivos e negativos da tomada e da não tomada, tá? E aí, legal, compara essas listas. Olha e fala, isso vale a pena? Esse sacrifício vai valer a pena? E esse prazer que eu tenho hoje não vale a pena a longo prazo, não é verdade? Então, você tem que comparar, assim, objetivamente. Aí depois você dá aquela pitadinha de emoção, tá? Aquela intuiçãozinha sua. Então, assim, provavelmente a sua intuição vai sempre pelo lado que vão gerar futuros frutos na sua vida, né? Frutos bons, não frutos maus, não é verdade? Essa lista vai te ajudar muito. Anotem. Pega um papel, uma caneta, por favor. Não só quando for falar de dinheiro, tá bom? Aí você vai lá, aí você fala. Então, esse ponto negativo aqui, ó, eu acho que eu não vou tomar essa decisão, porque esse ponto negativo é muito negativo. Vamos minimizar essa dor, então? Então, pensa assim, poxa, se eu tenho que ir na academia e eu odeio ir na academia, como eu posso minimizar isso? Será que eu posso ir acostumando de pouquinho em pouquinho? Será que eu posso fazer uma atividade física que eu goste, não necessariamente correr? Não gosto de correr. Então, você tenta aliar essa dor, esse incômodo que você vai ter inicial, né? Porque é inicial, depois você acostuma. A gente acostuma com tudo nessa vida, gente. A gente acostuma até com coisa ruim, né? Às vezes a gente perde uma coisa ruim na nossa vida, acha até estranho, né? O que aconteceu? Que aquilo desapareceu da minha vida, ou aquela pessoa desapareceu da minha vida. Até senti um pouquinho hoje falta, assim, né? Então, esse é o ponto. Então você tenta minimizar essa dor, tá bom? Então assim, se eu tenho que fazer exercício e eu não gosto, deixa eu começar com uma coisa mais tranquila que eu gosto. Gosto de dançar, então vai dançar. Bom, enfim. Então você tem que pensar aí o que você gosta de fazer e o que você pode fazer para minimizar essa dor, tá? Porque senão você vai desistir no meio do caminho. Se você não tentar minimizar essa dor, você vai com certeza desistir no meio do caminho, não é? E outra coisa que você tem que pensar aí, e no lado positivo, por que eu vou tomar essa decisão tão complexa? Por que eu vou ter que ter essa dor aí? Vamos pensar o que te motiva? Por que você tomaria uma decisão que possa lhe causar algum desconforto momentâneo para alcançar um resultado que você deseja? Por que você tomaria? Porque você tem motivadores dentro de você, os valores pelos quais você vive. Quais são os valores pelos quais você vive? Fala para você mesmo agora. Quais são os valores pelos quais você vive? Você vive pelo amor, pela caridade, pela família, pela diversão? Por que você vive? Você gosta de cooperar e ajudar as pessoas? Então, quando você descobrir e você entender que essa decisão complexa e que vai te causar momentaneamente um desconforto é para atender um valor desse, uma motivação que é tão importante na sua vida. Ela está dentro de você.
é um valor que não necessariamente veio da sua família, é um valor que você construiu com toda a sua experiência de vida. Então, quando você entender quais são as suas motivações para decidir fazer algo. Então, se eu trabalho, estudo e final de semana faço inglês, se eu faço tudo isso, mal tenho tempo para descansar, no meu horário de descanso eu tenho que estudar, se eu faço tudo isso, eu acordo 5 da manhã e chego meia-noite em casa, qual é a razão? A razão é porque eu quero, quando tudo isso acabar, quando passar a época da faculdade, quando passar a época de quando eu aprender essa língua que eu quero aprender, chegar lá na frente, eu tenho uma recompensa, né? Eu tenho uma carreira, eu tenho uma língua extra aí para agregar no meu currículo. Então, assim, esse exemplo lá do início da minha vida, tá? Só para vocês saberem, é algo que muita gente passou e passa. Então, assim, por que que a gente se esforça tanto em determinado momento? Porque a gente sabe o que a gente quer lá na frente, né? A gente quer aquilo, o resultado daquele esforço lá na frente na nossa vida. Então é isso. Então eu quero que você pense aí o que é que te motiva, como é que você pode pegar essa motivação para você ultrapassar essa dor, esse desconforto que essa decisão vai te causar, tá bom? Isso é muito importante e disso vai depender toda a sua jornada aí entre tomada de decisão, ação e colher os seus frutos. Então tá bom, eu tive o sentimento de sufocamento, de angústia, ou eu tive um momento decisivo na minha vida que eu precisei tomar uma decisão com urgência. Aí eu avaliei, né? Fiz a minha listinha. É óbvio que se for uma decisão muito urgente, que eu tenho que tomar em minutos, não vai dar tempo de fazer a listinha, mas não é o que geralmente nos acontece, né? Mas vamos voltar aqui. Então, fiz a minha listinha, analisei todos os prós e contras, todos. Aí eu falo, o que é que eu preciso mudar então? Nessa decisão aí que eu vou tomar, o que é que precisa ser mudado? Eu preciso me mudar fisicamente? Um comportamento que eu preciso adquirir? Preciso me afastar de alguém, de um trabalho? Eu preciso mudar um local? Eu preciso me afastar de alguém? Eu preciso aprender algo novo? O que essa decisão complexa vai necessitar de mim, de esforço pessoal meu? Porque aqui a gente está falando de autorresponsabilidade, gente. A gente está falando de você toma a sua decisão e você é responsável por ela, certo? Você é responsável e você não pode depender dos outros para que a sua decisão seja executada, né? A ação tem que ser sua. Sim, tudo bem, tem projetos e coisas que precisam de outras pessoas, mas na verdade aqui a gente quer que você pense em processos que dependam de você, né? E se você precisar de alguém, você tem que perguntar se essa pessoa está disponível e você ainda assim não tem controle sobre essa pessoa. Você não tem controle sobre o resultado que essa pessoa pode te oferecer, mesmo que seja um profissional que esteja te ajudando. Ainda assim, você não garante que aquele resultado vai ser o mais eficiente, tá bom? Então, o que pode sair de mais perfeito na sua decisão é o que você tiver que fazer. Você só tem controle 100% sobre as coisas que você precisa fazer, ok? Então, quando eu falo o que é que eu preciso mudar, vamos aqui focar em ações e atitudes que você vai precisar fazer para que você consiga o seu resultado, tá bom? Se eu não sei o que eu preciso mudar, eu gostaria de chegar lá em tal lugar, mas eu não faço nem ideia como. Por exemplo, eu quero mudar de carreira, hoje eu sou advogada, eu quero ser, sei lá, quero trabalhar dando aula para criancinhas no Nordeste, papapá, não sei nem por onde começar. Então, reavalia aí, começa a conversar com pessoas que possam te ajudar aí nesse processo de saber por onde eu vou começar a fazer esse caminho
né, para sua mudança. E aí você começa a avaliar aí seus prós e contras, tudo que a gente já falou aqui, tá? E se eu sei sim que eu tenho que mudar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí eu te pergunto, são hábitos que você precisa mudar? São comportamentos, né? Você consegue identificar exatamente quais são os hábitos e comportamentos que você precisa mudar, né? Para reproduzir o resultado que você imaginou após a sua decisão e após essa mudança na sua vida, né? Você consegue entender quais são as consequências negativas do que você vem fazendo hoje ou não? Então, assim, hoje eu venho fazendo ou deixando de fazer algo que está me causando algo muito negativo e que eu gostaria de que o resultado fosse outro. Então, assim, eu tenho que tentar avaliar e não pôr a culpa nos outros de novo, hein, gente? Não pôr a culpa nos outros. Então, assim, se eu estou num relacionamento que eu gostaria que fosse diferente, você pode até conversar para dizer, mas em vez de dizer o que o outro tem que mudar, será que se você mudar, e não é fácil mudar, não é simples, né? Quando você já está acostumado a seguir um padrão aí de comportamento e de hábito dentro de um relacionamento, que aqui é o exemplo agora, não é tão simples, né? Mudar. Mas tudo pensando lá naquilo que eu falei agora há pouco, na motivação, com certeza você vai encontrar a sua razão para mudar isso, tá? Então, qual é esse comportamento que você quer mudar? Qual é, ou adquirir? Às vezes é algo que você não faz e você gostaria de fazer. Qual é esse comportamento? Você tem que ter isso claro, lá naquela lista, quando você fala, eu preciso mudar tal coisa, o que eu preciso fazer para mudar tal coisa em mim? Ou aprender tal habilidade? O que é necessário fazer, não é verdade? Então, se você não sabe o que é necessário, aí já começa a ficar travado o seu processo. Então, assim, eu avaliei que eu quero tomar a decisão entre prós e contras, legal, já decidi que eu quero, vale a pena, o esforço vai valer a pena. E qual é o esforço? Lista aí, o que você precisa fazer? Fala pra mim, o que você precisa fazer? Você precisa adquirir novos comportamentos, fazer um curso, deixar de fumar, talvez, começar a fazer exercício físico. E aí eu te falo assim, será que você tem alguma crença limitante aí e você fala, não vou conseguir, não quero? Sabe o que é uma crença limitante? Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. São ideias fixas, né? Às vezes a gente carrega aí ideias fixas que alguém colocou na nossa cabeça, repetiu muitas vezes que eu era isso ou que eu deixava de ser aquilo, ou um bullying que você sofreu e você carregou aquilo como se fosse uma verdade para você, tá bom? Alguns comportamentos repetitivos, né, que causam ideias fixas, ideias cujos resultados não são positivos para a nossa vida. Então, isso são crenças limitantes, né? São crenças em coisas, em ideias, em frases que não nos fazem bem em nada, que só nos prejudicam, que só nos atrapalham no andamento da nossa vida, das nossas atividades em geral, né? Fica aquele diálogo interno te falando que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que nunca vai dar certo para você. Como é que você identifica se você tem isso ou não? Algumas pessoas é muito fácil identificar, né, gente? As pessoas são em alguma área muito negativas ou sempre falam que as coisas com ela não dão certo, que nunca vai dar certo e tal. Essas pessoas negativas são fáceis de identificar, né? Que tem crenças limitantes, né? Mesmo porque quando você fala, generaliza demais, quando você universaliza, todo mundo é assim, ninguém é assim, ou tudo acontece comigo, ou nada acontece de bom comigo, sabe? Toda essa generalização, né? Todos os homens são ruins. Como assim? Todos os homens são ruins. Não existe isso de todos. Não existe isso. Nem dentro de uma comunidade que as pessoas são similares. Não são todas as pessoas que são iguais, tá? Dentro de uma comunidade, sei lá, vamos falar aqui, dentro de uma igreja, né? Não dá para falar que todo mundo é bom, todo mundo é ruim. Não dá, né? E outra, não importa se todas ou uma pessoa é boa ou ruim. Você não tá aqui para você fazer generalizações, né? Você tá aqui para o seu relacionamento é com uma outra pessoa daquela
aquele grupo de pessoas e não com todo mundo. Não faz diferença nenhuma se todo mundo for ou deixar de ser alguma coisa, na verdade. Então essas ideias fixas fazem com que você se paralise. Você vai ficar pensando naquilo que um dia alguém te falou, ou que um dia você achou, por alguma razão, né? Você incorporou porque alguém, de tanto falar, te convenceu, né? Tantas razões podem ter para uma pessoa ter uma crença limitante. Então, assim, eu sugiro aí que você faça uma autoanálise. Nem é tão complexo, tá? No seu dia a dia, você vai começar a reparar a partir de agora se você generaliza muito, né? Eu sempre, quando eu mesma, né? Às vezes a gente fala, não sei o que, todo mundo. Já penso assim, peraí, todo mundo não, sabe? Desdiz imediatamente o que você disse, sabe por quê? Porque você vai criar o hábito e vai entender e não vai mais ficar com essa mente negativa de que nunca ou sempre acontece tudo de ruim ou nunca acontece nada de bom comigo, né? Então, todo esse lado negativo dessa crença aparentemente inofensiva pode te causar um grande impacto na vida, tá, pessoal? Então, são coisas que o autoconhecimento traz pra gente, tá? Por isso que eu falo muito desse tema. Então, assim, pequenas estratégias de autoconhecimento no seu dia a dia vão te fazer crescer tanto, né? E aí, quando alguém vier para você com uma ideia fixa dessa, com uma generalização dessa, mas você é assim porque sempre você... Como assim sempre eu faço isso? Como assim? Então, assim, tenta mostrar para a pessoa que não é sempre ou nunca, tá? Que tem um meio termo e que nenhum radicalismo é verdadeiro ou deveria ser verdadeiro. E claro que existem os radicais, tá? Por isso que a gente fala nem 8 e nem 80, né? Nem o radical para menos, nem o radical para mais. Mas o caminho do meio termo, né, é o caminho do equilíbrio, que é o que eu falei hoje aqui no começo. Equilíbrio e harmonia é o que a gente espera aí nessa vida, né? É o que a gente precisa. Então, a ideia fixa é uma ideia de um radical, ou de mais ou de menos, tá? E aí, aparentemente, super inofensiva, mas não é. Porque na vida da pessoa, ela causa um tremendo problema, ok? Então, essa crença negativa aí, eu quero que você me diga, se você tem alguma crença negativa, para e reflete. No seu dia a dia, para e reflete, tá? E com relação a esse momento aí de decisão que a gente está conversando, existe alguma coisa que te impede hoje de você achar que você pode chegar a esse resultado? Essa decisão, esse processo complexo de tomada de decisão, me preparar para tomar a decisão. Tomei a decisão, agora eu preciso me preparar para agir, porque é complexo o que eu vou ter que fazer. São muitas coisas envolvidas, são muitas atividades. Então, assim, tô preparado para tudo isso? Tem algo na minha mente que vai me puxar para trás, que vai tentar me frear? Vamos tentar pensar nisso, gente, sabe? É tão importante. Essas crenças, elas distorcem a realidade. Então, assim, você não quer viver numa vida cuja sua visão da realidade é uma totalmente diferente, né? Claro que as pessoas têm opinião, não é disso que eu tô falando aqui, sabe? Mas você baseia as suas não ações ou as suas ações nessas crenças aí. E aí, sabe o que você tá fazendo? Pensa aí. Você simplesmente está se justificando. Você justifica as suas ações e não ações com base nas suas crenças limitantes. Tá certo? Eu tenho que fazer alguns questionamentos internos aí, que a gente já até falou um pouquinho há uns minutos atrás, tá? Essa zona de conforto, que eu vou ter que sair dela. Como que eu sei se vale a pena? Como que eu sei se aqueles valores lá realmente estão sendo atendidos, né? O que a gente já falou anteriormente.
Os valores têm que ser atendidos para que eu consiga sair da minha zona de conforto e agir e fazer algo que eu não quero fazer, mas que eu não gostaria. Estava bom daquele jeitinho. Até o resultado ruim estava bom para eu não ter que fazer algo, tá certo? Então, assim, o que eu preciso fazer para sair da minha zona de conforto? O que eu preciso sentir dentro de mim? Qual é a força que vai me fazer agir? Qual é a força que vai fazer com que eu deixe de fazer algo que eu faço hoje, ou que eu faça, ou aprenda algo novo? Por que eu vou acordar tão cedo para ir fazer um curso? Ou por que eu vou deixar de jantar com a minha família todos os dias para fazer alguma coisa diferente? Então, tem que ter uma motivação. Como é que eu sei que eu tô atendendo esses valores? Você tem que estar com o resultado, tem que ser congruente com seus valores, tá? Como é que eu sei se está sendo congruente com os meus valores, pessoal? Lembra que os valores são aqueles direcionadores da sua vida. Não é algo que hoje é um, amanhã é outro, não, tá? Então, assim, são coisas pelas quais você luta, são coisas pelas quais você toma todas as grandes decisões na sua vida. Aquilo é o mais importante para você. Quando eu tô feliz e eu penso naquele valor, quando me traz uma felicidade, eu sei que eu tô sendo congruente com o meu valor, né? Não tô fazendo nada forçado, não tô atendendo o valor do outro, tô atendendo o meu valor. Se a pessoa tem um valor que é dinheiro, acumular dinheiro, se é isso que a pessoa quer e não é o que eu quero, é complexo você ficar, por exemplo, casado, ter um relacionamento com uma pessoa assim, quando é tão diferente. Não, você não quer não ter dinheiro, não é isso que eu tô dizendo, mas você gostaria e quer, na verdade, usar aquele dinheiro para uma viagem, para estudos, para cursos, para línguas, para... enfim. E a outra pessoa não quer gastar com nada. Então, assim, são coisas que tem que ser conversadas. O ponto é, a sua decisão, a saída da sua zona de conforto requer que você esteja atendendo ao seu valor. Senão vai ser muito difícil para você. Vai ser muito desafiador você fazer algo que você não quer só porque o outro quer que você faça. Entende? Então, assim, se não for da sua vontade emagrecer, vai ser complexo você ir, a força de vontade para você ir, levantar e ir para academia. Quando é para você já é difícil. Imagina quando é só para o outro. Você fala, eu nem quero esse resultado, para que eu tô indo? Eu nem quero isso para minha vida. Por que eu tô saindo daqui só porque alguém pediu para eu fazer isso? Agora, se o seu valor for ver aquela pessoa feliz e tal, pode ser que você consiga, mas ainda assim eu digo que esse esforço tem que ter algum resultado positivo, principalmente e primeiramente para você, depois vai atingir e alcançar as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Porque em primeiro lugar você compreende e responde às suas necessidades, né? E depois a dos outros. Aquela história lá do avião, primeiro colocar a máscara em você, para depois salvar os outros. Primeiro você se salva, depois você salva os outros, tá bom? É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? Uma metáfora aqui pra gente pensar sobre esse tema, né? Como que eu tô sendo congruente com os meus valores. Eu fico feliz, né? Eu percebo, eu fico feliz, eu fico com uma paz de espírito, uma tranquilidade. Eu sei que todo aquele esforço, toda aquela decisão vai ter um resultado, que é aquele resultado que eu desenhei lá atrás, quando eu tomei a minha decisão, não é verdade? E outra, então se eu sei por que eu tô fazendo, fica um pouquinho mais fácil de você mudar seus comportamentos, né? Porque no começo é complexo mesmo, né? Sair da zona parada que você está, né? Sair daquela inércia e começar a se movimentar é complexo, mas depois que você começa, você se acostuma. A gente se acostuma com tudo, como eu já disse aqui hoje, né? É verdade. E é isso, você vai começar a ter mais empatia com as pessoas também, tá? Você vai começar a ver que você faz as coisas para atender os seus valores em primeiro lugar e as pessoas também fazem. Então você vai começar a entender melhor quais são as
as atitudes das pessoas e por que que elas tomam determinadas atitudes. Mas, de qualquer maneira, é isso que eu queria que vocês entendessem aqui agora. Cada um espera um comportamento que mostre que está preenchendo o valor dela. São coisas que são congruentes com o que você acredita também, tá bom? Por que que eu saio da minha zona de conforto? Vamos aqui resumir. Por que que eu saio da minha zona de conforto? Eu saio da minha zona de conforto porque eu estou atendendo com aquelas atitudes, aquelas mudanças de comportamento que vão ser bem desafiadoras para mim, né? São coisas que eu não estou acostumada a fazer, que vai levar tempo para eu me habituar, para eu adquirir aquele comportamento novo. Por que que eu vou fazer tudo isso que é tão complexo? Se eu estava aqui numa boa na minha vida, eu vou fazer isso porque eu tenho valores e esses valores vão ser atendidos quando eu obtiver aquele resultado, ok? Isso é super importante para tudo, não só para esse momento aqui de tomada de decisão, tá, gente? Você quer mesmo essa mudança? Ou é só da boca para fora? Aí você vai falar, claro que eu quero. Poxa, já passei por todas essas fases aí, fiz a lista, anotei tudo, comparei tudo. Se eu quero, claro que eu quero. Ah, então tá. Aí eu te pergunto, quer para quando? Quer para hoje, para daqui um mês ou para daqui 10 anos? Porque é fácil falar que a gente quer. A gente fala fácil. Ah, eu quero. Eu quero saber se você vai agir. Eu quero saber quando você vai começar a agir. O que você pode fazer hoje, desse tamanhinho? Uma açãozinha pequenininha, uma ligação, uma busca na internet sobre o que curso você tem que fazer. O que você vai fazer agora, no momento que você toma a decisão. Sabe, às vezes a gente toma uma decisão e a gente fica com aquele fogo. Nossa, eu preciso entrar em ação. Eu já quero acordar cedo amanhã fazer. Sabe que quando a gente começa num estopim assim de ação, aparente ação, aí chega um momento que a gente cansa, a gente já vai desistindo. Ah, hoje já não vai dar mais para fazer tal coisa, amanhã não sei o quê, daqui a pouco você já esqueceu. Então veja só, entre tomar a decisão e começar a agir tem um gap, tem uma lacuna muito grande. E depende de você diminuir essa lacuna, tá? Só depende de você diminuir essa lacuna. Então pensa se você está tomando a decisão e agindo ou se você está justificando, pondo a culpa no outro. Se você está procrastinando, se te deu preguiça. Ah, realmente, tenho motivação. Eu tô motivado. Se você tivesse motivado, você estaria agindo, ok? Então, é isso, gente. Então, não se esqueçam, entre tomar a decisão, que já foi um processo ali, que a gente já falou até agora, e entrar em ação, são duas coisas bem diferentes, tá? São coisas que você tem que parar e pensar se você é isso mesmo que você quer e se é isso que você vai fazer, ok? O que precisa para você começar a agir? Não sair correndo fazendo as coisas, mas planeja de uma maneira que dê para você ir seguindo aí de uma forma constante. Sabe uma outra razão que eu tô aqui pensando que faz você não agir? Às vezes você tem alguma coisa que supre essa necessidade aí que você quer. Um exemplo, quero mudar de carreira, tá? Legal, quero mudar de carreira. Nossa, vai ser muito melhor, eu vou ter muito mais liberdade se eu trabalhar para mim mesmo, se eu deixar de trabalhar em uma empresa, né? Vai ser muito melhor para mim, para minha família, eu vou ter mais tempo, eu vou conseguir me planejar, eu vou conseguir pelas manhãs ficar com os meus filhos. Ah, legal. E você tá passando fome? Você precisa sair correndo e fazer as suas coisas para você já entrar nessa vida que você quer? Não, o trabalho que você tem hoje já supre a necessidade financeira. Então, fazer a transição é algo que você quer, né? Você sabe o que vai ser de bom se tudo isso acontecer, mas não precisa ser para ontem. Você não tem urgência, entende? Você não tem urgência. A não ser que você esteja morrendo de estresse no seu trabalho, você não vai sair correndo. E talvez você mude de ideia, talvez você esqueça, talvez você esfrie. Por quê? Porque você não agiu na hora que ainda estava borbulhando aquela ideia na sua cabeça. Você não começou, não deu início.
Então tá, eu preciso me preparar, o que que eu preciso para abrir uma empresa, quanto que eu vou precisar de dinheiro, que tipo de cliente eu vou precisar ter, onde eu vou conseguir esses clientes, será que eu já tenho, será que eu não tenho, onde eu vou trabalhar, preciso de computador, o que que eu preciso? Todas essas coisinhas que aparentemente são simples, podem ser feitas nesse momento de transição, mas se você deixar esfriar, aquele trabalho supre uma necessidade, que é a necessidade financeira. Então você deixa de ter urgência. E muitas vezes quando você não tem urgência, você não age, tá? Eu já passei por algumas situações similares a essa. Então, por isso que eu parei e pensei aqui que esse é um exemplo muito bom para falar aqui, real, e um exemplo simples, né? Outro dia eu estava assistindo uma live e alguém disse assim: se o carvão não está na fogueira, ele apaga. E é isso, né? Se você não entra na ação, ali o carvão vai estar na ação da combustão, ele apaga. Ele morre, né? Ele não tem serventia. É a mesma coisa aqui pra gente. Deixa eu te dar um modelinho, um passo a passo para você se identificar em que momento que você tá aí da sua mudança, né? Da decisão de mudança e entre decidir e agir, tá? Existe um psicólogo que chama James Prochaska. Ele desenvolveu um método, ele se chama modelo transteorético. Esse modelo, ele fala dos estágios da mudança, né? Você pode estar no primeiro estágio, que é o estágio da pré-contemplação. É aquele estágio que você não sabe que você precisa mudar. Simplesmente você está lá vivendo sua vida, bem tranquilo, você fala, tá tudo bem, nego, não preciso mudar nada, tá tranquilo, eu não preciso. Às vezes você sente, mas você nega, né? Então você tá na fase da pré-contemplação. E aí você, em determinado momento, chega na fase da contemplação, por alguma razão, ou por aqueles fatos inesperados que acontecem, ou por uma situação de estresse que você vive, ou por alguém te falar alguma coisa. Então você chega na fase de contemplação, que é o quê? É aquela fase que você já sabe que você precisa mudar, tá? Você já sabe que você precisa mudar, só que você não sabe nem por onde começar. Mas já mudou aquela ideia, já saiu da negação, já saiu daquela fase de que não sei, nem imagino o que preciso mudar. Para mim, minha vida tá ótima. E passei para a fase da contemplação. Ok, aceito, tenho que mudar. Alguém me fez enxergar, ou eu mesmo, uma luz apareceu aqui e eu entendi que eu preciso de uma mudança, né? Ok, só que eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí eu vou passar a saber o que eu tenho que fazer. Fiz aquelas análises que a gente já conversou agora há pouco, fiz as análises, agora eu vou começar a me preparar. Eu entro na terceira fase da preparação. Eu começo a saber que num futuro bem próximo, que pode ser amanhã, inclusive, eu vou começar a agir e fazer algumas coisas para atender as necessidades e para colocar em prática tudo o que eu planejei. Planejo algumas ações em tempo, em espaço, e eu faço, vou falar daqui a pouquinho disso, de plano de ação, tá? Então, eu tô na fase da preparação. E aí, eu me preparei, e aí eu vou agir. É a quarta fase, fase da ação. Não pare nessa fase da preparação, hein, gente? Não deixe o carvão esfriar. Bota o carvão dentro da fogueira, dentro da lareira. Aí eu entro na fase da ação, que é a quarta fase, a fase da mão na massa, a fase que eu começo a agir, que eu começo a me desafiar, que eu começo a estudar, que eu começo a mudar comportamentos, que eu começo a seguir adiante para em busca daquele objetivo. Tem que ter persistência nesse momento, hein? Tem que ter bastante persistência, porque o caminho é grande e tortuoso, né? Por mais simples que seja a mudança que você definiu para você, tá? Aí eu consegui, eu agi, e aí eu cheguei no meu resultado. E aí eu tenho que fazer o quê? Não posso ter uma recaída. Não posso deixar de ir na academia. Não posso voltar a comer tudo que eu comia, os 5 pedaços de pizza no final de semana. Nunca comi 5, gente. Então, você tem que
fase da manutenção. Isso fala muito em regime, né, em dietas. A fase da manutenção, quer dizer, você por um tempo tem que manter aquele peso, você tem que manter aqueles comportamentos que suportam o peso que você conseguiu adquirir, tá? E isso vale para todas as outras ações que você fizer também. Então, quer dizer, você tem que manter aquilo, tá? É a fase da manutenção, é a quinta fase. Vamos lembrar? Pré-contemplação, primeira contemplação, já sei que eu tenho que mudar. Preparação, comece a fazer um plano. Ação, quarta fase. Quinta fase, manutenção. E a última fase é a fase de comemorar. É aquela fase que eu não temo mais, não vou mais voltar atrás, não vou retroceder, já tô acostumado, amo ir na academia, eu me sinto bem comendo bem, eu gosto dos resultados que a minha mudança de comportamento me trouxeram, elas realmente atenderam todos os meus valores e por isso eu vou me manter aqui. Então, são as 5 etapas, as 5 fases da mudança definidas nesse modelo aí, modelo dos estágios da mudança de James Prochaska, tá? É muito legal saber isso, essa curiosidade aí, que, de novo, pequenas estratégias de pensamento, você se coloca em algum estágio, eu tô aqui, você sabe qual é o seu próximo estágio, né? Diversas maneiras distintas de pensarem te dão força, te dão suporte para que você consiga seguir adiante, né? Se olhando, cada um aprende e assimila as informações e as necessidades de uma maneira, tá certo? Algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sensoriais, então assim, esse modelo, se você desenha e você enxerga dentro de um mundo visual, assim, um mundo 3D, por exemplo, você consegue se imaginar em qual fase você tá, e aí fica fácil de saber como ir para a próxima. E por último, vamos falar um pouquinho da ação. Como é que é entrar em ação dentro de todo esse processo? Né? Porque uma coisa é eu tomar decisão, uma coisa é eu tomar decisão, outra coisa é eu tomar decisão e entrar em ação, já falamos disso, né? São muitas as decisões, são muitas as coisas que você precisa mudar. O que é que você precisa mudar? Então, aí você precisa de um planinho de ação, né, gente? Você precisa ser realista no seu plano, tá? Então, assim, tem prazo para atingir para que a sua decisão tenha o resultado que você quer? Existe um prazo? Se tiver um prazo, esse prazo tem que ser factível. Não fala que você vai conseguir emagrecer 10 quilos em um mês, se você pode conseguir isso em 3 meses, sabe? É uma coisa mais constante. Um mês, provavelmente no segundo mês você já vai querer comer tudo de novo, né? Voltando aqui nesse exemplo do emagrecimento que é simples de entender para todo mundo. Então, esse é o ponto. Como é que você faz um plano de ação que seja viável e que caiba na sua vida, que caiba no seu modelo, né? Uma pessoa pode ter mais tempo, querer dedicar mais tempo à mudança e outra pessoa tem menos tempo para dedicar. O que importa é que você se adeque entre o que você tem disponível, o que você precisa adquirir ou o tempo que você precisa dispor, o que você vai deixar de fazer para fazer o que você precisa. Pensa aí, seja realista, pega uma agenda e coloca ali, em vez de ficar assistindo TV 1 hora à noite, essa 1 hora eu vou fazer tal coisa que será dedicado a minha nova meta, né? Aquela meta, aquela decisão que eu tomei lá atrás, algo que me machucava, algo que me sufocava, algo que me angustiava, né? Se for algo complexo e longo, obviamente, às vezes as decisões requerem pequenas alterações, ainda assim, um pequeno planejamento sempre vale a pena. O momento do planejamento nunca é um tempo perdido dentro de um projeto, tá? E aqui estamos falando do nosso projeto de vida também, né? Então, planejar é ver os recursos que eu já tenho, ver os recursos que eu necessito, tá? E é tempo, é dinheiro, na verdade, são prazos, projeta isso na linha do tempo, se for pequeno ou grande, não importa, tem que caber dentro da sua agenda, tá? Eu vejo muita gente fazer agenda de trabalho. Gente, e a sua vida pessoal? Você simplesmente encaixa no tempo que sobrar? Ou será que você tem que colocar ali que você tem um compromisso à noite
e o seu trabalho não poderia se estender. Às vezes acontece, às vezes é necessário, só que muito importante que você saiba colocar na sua agenda os seus compromissos pessoais. Sabe também o que acontece? Você consegue ver como que você está balanceando aí a sua vida, né? Como que é o equilíbrio entre o seu trabalho e a sua vida pessoal? Será que você está ignorando os momentos de lazer, os momentos com as pessoas que você ama, fazendo as coisas que você quer fazer, seus hobbies, lendo o livro que você quer ler, fazendo a viagem que você quer fazer, cortando a grama que você quer cortar? Por mais simples que seja a atividade da sua casa, meu lema é que equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E começa aí na agenda, viu? Começa lá na nossa agenda. Então eu não tenho uma agenda, sabe por quê? Porque eu sei que horas eu tenho que ir pro trabalho. Eu tenho que chegar no trabalho às 8. Estamos na pandemia, eu sei, mas vamos falar de uma vida normal, antiga. Eu tenho que chegar no meu trabalho às 8, então eu tenho que sair de casa às 7, porque eu pego uma hora de trânsito, eu chego lá às 8, aí eu saio de lá às 7, porque eu não saio às 6, eu saio às 7, 8 horas, chego em casa às 9, eu janto, tô morrendo de sono, vou dormir, ou eu janto, vou assistir uma série, com ou sem a meu esposo. Então, ok, aí você começa a ver assim, ó, aí você não pôs isso na agenda, tá? Você não sabe que você precisa. Aí você começa a olhar e fala assim, caramba, por que eu não saí uma hora antes do trabalho? Será que não dava para sair uma hora antes? Será que aquele tempo que eu deixei de estar com a minha família? Tudo isso são decisões diárias que a gente toma ou deixa de tomar. A gente não para, a gente vive a vida no piloto automático e a gente não para pensar que a gente está levando uma vida desproporcional. Uma agenda pode te mostrar isso, tá? Pode te mostrar isso. A gente não segue a agenda, arrisca, né? Hoje eu consegui sair mais cedo do trabalho, legal. Hoje eu vou precisar sair mais tarde, embora eu gostaria de estar, né, em casa. Mas é aquela ideia de sempre ser melhor e sempre tentar atingir aos resultados que você planejou inicialmente, tá bom? São alguns compromissos que a gente tem que ter conosco e com as pessoas ao nosso redor, né? Isso requer disciplina, é foco. Isso vai mudar a sua vida, com certeza, tá? Então, na hora de entrar na ação ou no seu dia a dia, você ter uma agenda e um planejamento é essencial. Legal? Legal, vamos concluir então, gente. Como é que é o processo de tomada de decisão? É assim, começa lá numa situação que perdura, ou naquele momento, naquela decisão que é um fato, alguma coisa que acontece que você precisa tomar uma decisão agora. Aquele momento que perdura é aquela coisa que nos angustia, aquela situação que já não faz bem para nossa vida, né? E aí você fala, tenho que tomar uma decisão, tenho que sair dessa vida. Por quê? Aí você pensa nos seus motivadores. Por quê? O que me motiva nessa vida, né? Quais são os valores pelos quais eu vivo? Por que eu faço o que eu faço, tá? E quando a gente fala essa frase, eu não tô falando só de trabalho, eu tô falando de tudo, né? Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trato as pessoas como eu trato? Alguma coisa aí tá saindo bem ou tá saindo mal, né? E aí, quando você entender quais são os seus porquês, né? E você entender e eles estiverem sendo atendidos, aí sim, você tem a força para agir com base naquela decisão que você tomou. Você tem a força. Até para começar a agir é um processo de decisão. Vou começar amanhã. A partir de amanhã eu vou fazer tal coisa. E é pensar e agir. Lembre-se que entre o decidir e o agir tem um longo caminho. Que pode ser longo, pode desaparecer se você não fizer nada, ou pode ser imediato. Você que decide como é que vai ser o seu caminho, tá? Se as suas decisões vão ser efetivas ou se as suas decisões vão ser sempre em vão, tá? A sua vida depende de você. Tenha autorresponsabilidade, pegue as rédeas da sua vida na sua mão, as suas decisões.
você toma porque você quer mudar a sua vida, você quer ter um resultado diferente na sua vida, você quer ter um relacionamento melhor, você quer trabalhar num lugar que você fique mais feliz, tá? Entrar em ação, sem procrastinação, sem desculpa. E, gente, mais uma coisa, sem vitimismo, pelo amor de Deus. Sem botar culpa no governo, na economia, no chefe, na esposa, no trânsito. Por favor, a autorresponsabilidade é exatamente isso. Tira o vitimismo da sua vida. Tira, elimina o vitimismo da sua vida, ok? Você tem controle sobre as suas ações. Não importa o que esteja acontecendo fora. Embora uma dificuldade entre na sua vida, a pandemia entrou na nossa vida, a gente teve que se virar. Quem tinha o controle? Cada um tinha o controle da sua própria vida. Por mais louco que isso pareça, por mais que você tenha que ter continuado trabalhando dentro de casa, ainda assim, você tem o controle sobre como você enxerga as coisas e como você age com relação a isso, ok? Então vamos lá. O autocontrole, não o vitimismo, isso aqui anda junto, ok? Autorresponsabilidade, tá todo mundo aqui dentro do mesmo balaio de gato. Um dia a gente fala sobre isso, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, eu tenho certeza que vocês acham que um processo de tomada de decisão é muito importante, senão vocês não teriam ficado comigo até agora, ok? Muito obrigado e vamos continuar falando aqui nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, dando dicas sobre como você ter algumas estratégias para levar melhor e mais fácil, com mais leveza a sua vida. Vamos explorar esse mundo, vamos entender o que a gente pode fazer de diferente, vamos pensar em técnicas, em maneiras distintas de pensar. A gente tem que sair da caixinha, tirar a nossa cabeça daquele pensamento igual. Vamos pensar por nós mesmos, atendendo aos nossos valores, ok, gente? Então, se você acha que alguém vai se beneficiar disso, tudo que você viu aqui hoje, manda para essa pessoa aí, essa pessoa querida sua, esse vídeo, pede para assistir, fala o quanto você aproveitou. E fala para mim aqui nos comentários também se você aproveitou esse conteúdo e se quiser me dar sugestões de temas para a gente conversar num outro momento, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigada, um grande beijo. Eu quero te ajudar sempre a ter uma vida mais leve e equilibrada.